levantou. Mas eu fiquei bastante preocupado semana passada, né? Quando eu passei a bola para o Serginho, para que ele estivesse aqui falando claramente algumas coisas, né? Quem era a besta que veio da terra, a besta que veio do mar, né? E o dragão que deu poder a essa besta, né? E eu falei, Serginho, você está com uma missão difícil, né? Dar nome aos bois, né? E essa semana também não é nada fácil, é uma lição que a gente precisa ter muita maturidade espiritual para poder entendê-la, né? E como o pastor fez aqui um preâmbulo, eu ia começar lendo o finalzinho da lição da semana passada, mas eu acho que não há necessidade, porque acho que o pastor já deu um toque, né? Mas a lição da semana passada, ela termina falando que Satanás, uma das estratégias de Satanás nos últimos dias, seria atacar de forma violenta e cruel aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus, ao seu selo, né? E Satanás ia trabalhar com alguns poderes aqui dessa terra para que isso acontecesse de forma bem assintosa, né? Essa semana nós então vamos falar sobre selo e marca, né? Eu tinha pensado, por isso que eu até pensei, pastor, se eu quisesse continuar, mas eu tinha pensado em falar muito pouco e ler muito para que eu não misturasse as minhas palavras com as palavras de Deus, principalmente com algumas leituras da Bíblia, né? Que é um assunto muito sério, né? É um assunto muito verdadeiro e eu não queria colocar as minhas palavras, né? Mas eu queria que vocês abrissem, por favor, Apocalipse 15. A gente vai começar com esses versinhos. Apocalipse, o último livro da Bíblia. O verso 1 ao 4. E aqui vem falando sobre o cântico da vitória, né? Aqueles que estarão salvos, a Bíblia diz que eles vão entoar um cântico, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, e que nós ainda não sabemos esta melodia, nós ainda não sabemos o que iremos cantar, mas aqui nos dá uma ilustraçãozinha do como será esse hino, será algo em louvor a Deus. Alguém quer ler para a gente? Verso 1 ao 4. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta... do 1 ao 4. Desculpa. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, de sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... Esse agora é o cântico, né? Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ok, esse então é o cântico dos salvos. E nós vamos ver que alguns não estarão neste grande coral, porque justamente eles aceitaram a marca da besta e louvaram aquilo que a enganação pediu, né? Então nós vamos começar a entender agora, conforme o pastor falou, o que são os sinais, o que são a marca. Deus sempre teve alguns sinais. Eu não vou ler todos os versos, a gente vai correr porque eu estou atrasado, mas a lição fala de 2 principais sinais que Deus estabeleceu para o seu povo. O primeiro, lá no tempo de Abraão, qual era o sinal? Vocês lembram? Que deveria definir ou distinguir a raça de Deus, né, os escolhidos, dos outros povos, dos outros que ainda não conheciam a palavra de Deus. E se essas pessoas fizessem parte do povo de Deus, ou seja, fossem acolhidos pelo povo de Israel, eles viriam a ser convidados também a ter esta marca,
Alguém sabe? Circuncisão. A circuncisão, né? A circuncisão era um ato que Deus pediu a todo homem, né? No 8º dia que ele fosse circuncidado. Oi? Estão brincando. Não, que eu respondi. A loja está inspirada. Tá a inspirado? loja Que está bom. preparada. Como sempre, né? Amém. Como sempre. Bom, Como sempre. mas a circuncisão era a prova de que aquele homem, aquele macho descendente ali do povo de Israel, era temente a Deus, né? No 8º dia se fazia a cerimônia, né? E continuava isso. E Paulo fala lá na frente que existe uma circuncisão mais completa do que essa, que era simplesmente o corte de uma pele do prepúcio. Qual era essa circuncisão? Aonde deveria acontecer a circuncisão? Vamos lá, você que está inspirado hoje. Vou reclamar, vou ficar quietinho. Não, faz isso não. Elogiou. Coração. Elogiou. No coração. Essa marca, ela deveria vir ao coração. Ou seja, não adianta você ser circuncidado, porque hoje, inclusive, como um ato de saúde, se corta a pele do prepúcio, né? Mas isso não quer dizer que essa pessoa faça parte do povo de Deus. Mas hoje, então, a marca seria o que? A circuncisão que Paulo fala é no coração. E ela é externada de uma forma também visual, que o nosso amigo e a Kátia passaram semana passada. Qual é? Batismo. Hoje, então, essa marca do coração se externaliza, né, visualmente através do quê? Do batismo, né? Quando a pessoa fala assim, eu tenho agora uma nova vida, eu agora não pertenço mais ao mundo, eu pertenço agora ao Senhor, né? Eu aceitei, e aí eu volto a dizer para vocês assim, algumas pessoas postergam o batismo por falar assim, eu não me sinto preparado, eu não sou profundo conhecedor da Bíblia. A Bíblia não fala que você tem que ser um profundo conhecedor da Bíblia, tá, gente? A Bíblia fala que você precisa aceitar e continuar crescendo em conhecimento, né? Nós nunca vamos entender a totalidade do princípio, do caráter de Deus. Nós vamos levar uma eternidade para conseguir entender. Porque se eu na minha mente infinitamente pequena conseguir entender a mente de Deus, eu estou querendo reduzir Deus ou eu estou querendo me igualar a Ele. Eu não consigo na minha mente entender todos os propósitos de Deus. É humanamente impossível. Ok? E agora nós vamos ver um outro selo que Deus deixou para o seu povo também. Agora nós vamos ler. Vamos abrir a Bíblia aí. Vamos ver lá em Êxodo 31. Alguém, por favor, abra Êxodo 31, 13 e 17. E outros já abrem lá em Ezequiel 20. Êxodo, segundo livrinho da Bíblia. Ezequiel é um livro dos profetas ali no Antigo Testamento ainda. Vamos tentar entender qual um outro selo de Deus deixou para nós. Ezequiel 20, verso 12 e depois o verso 20. E Êxodo 31, 13. Pode ler? Pode ler. Êxodo 31, 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás, certamente guardarei os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor, que vos santifica. Qual era o sinal? O sábado. O sábado. Verso 17 agora. De Êxodo também? De Êxodo também. Vemos 31. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Sábado. Vamos ver agora Ezequiel 20, 12. 20, 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E 20. 20. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Alguma dúvida qual o sinal de Deus? Então nós conseguimos começar a entender qual é o sinal de Deus, né? Deus colocou um sinal perpétuo. Algumas pessoas falam que por comemoração à ressurreição de Jesus, o sábado foi mudado para o domingo.
Isso não há base bíblica nenhuma, né? E eu já vi um pastor desafiando, ele falando assim, ó, estou com um carro, comprei um carro novinho, está lá fora. Aquele que me trouxer um verso que diga que o sábado foi abolido e foi mudado para o domingo, está aqui o carro. Não consegue, porque na Bíblia não tem. A Bíblia tem alguns versos que eles falam assim, talvez em Atos, né, pastor, se eu não me engano, quando ele fala que a igreja estava reunida no primeiro dia da semana, eles estavam reunidos a fim de comer o pão. Lembra que nós falamos aqui, quinta-feira, né, pastor? Nós falamos que a igreja apostólica, ela começou a crescer, por quê? Porque ela estava unida em oração e em propósito, né? Mas não quer dizer que no primeiro dia da semana eles estavam prestando culto, eles estavam constantemente reunidos, né? E o Paulo fala que no primeiro dia da semana eles se reuniam para juntar alimentos, mantimentos para aquelas pessoas necessitadas. Lembra que nós falamos aqui na quinta-feira que eles comiam juntos, quem tinha um pouco mais vendia uma propriedade ou alguma coisa assim, e a igreja partilhava essas coisas? Então é exatamente isso que a Bíblia fala quando fala em relação ao primeiro dia da semana. Mas nós temos inúmeros versos da Bíblia que dizem que eles estavam na sinagoga no sétimo dia, como era de costume. Então, para o judeu, não há dúvida nenhuma que sábado é o dia do Senhor, né? E alguns versos ainda falam assim, porque no dia do Senhor eles estavam reunidos assim, assim, assim. Qual é o dia do Senhor? É o sábado. A não ser que ele falasse assim, no grande dia do Senhor haverá isso, isso, isso. Qual é esse outro grande dia que ele está falando? A volta de Jesus. Hã? A volta, no dia do juízo, né? Por favor. Eu gostaria de salientar que alguns começaram a trabalhar essa questão da não guarda do sábado ou de ter passado, porque tanto o sábado quanto a circuncisão foram dados para os filhos de Israel. Então, num certo momento, eles começam a pensar assim, se a circuncisão passou, o sábado também passou. Então, aonde que está a diferença? Existe uma diferença de tempo e uma diferença da extensão do propósito, né? O sábado, ele se inicia na criação, ele é visto na nova terra, né? É isso que eu ia falar. Alguns argumentam que o sábado foi dado para o judeu. Existia judeu, né? O povo de Israel só foi assim considerado depois de Abraão, né? Mas antes, lá no céu, já havia. Continua, pastor. Sim. A outra coisa é que a marca da circuncisão era uma cerimônia vista, mas era para a própria pessoa. Se ele fosse passear no shopping, ninguém ficava levantando a túnica para ver se ele estava circuncidado ou não. E também só para homens. Mas já o sábado, embora também seja um sinal entre Deus e o seu povo, ou seja, é o povo que está entrando no descanso de Deus e se conecta com Deus, mas é um sinal visível para o outro. Por que eles estão parando no sábado? A circuncisão ninguém vê, mas no sábado todo mundo vê. Então, ou seja, ela passa como um testemunho para todas as gerações, porque se torna um comportamento visível. A circuncisão, ela deveria lembrar o adorador do comportamento externo que ele deveria ter. Mas o sábado em si já acaba sendo um comportamento externo, porque ele não vai para os mesmos lugares, ele não age da mesma maneira, porque é um dia separado. Essa é uma marca para os homens e para as mulheres. Que tinha. A circuncisão. Não, a circuncisão era para os homens. E qual era a marca que tinha para as mulheres? As mulheres não existiam. As mulheres não tinham valor naquela época, né? Então não se Mulheres contava. não era ninguém. As mulheres não eram ninguém. Isso vai contra. Mas não é que não era ninguém. Não é que não era ninguém. Olha só, desde os tempos lá de trás. Porque eles tinham, na verdade, uma série de sinais. Tipo, eles não poderiam usar dois tipos de tecido na mesma roupa. Ela tinha que ser 100% algodão, ou 100% seda, ou 100% cetim. Na bordinha, no final da veste, tinha que ter o tizi-tizi, que eram as franjinhas, tinha que ter o costurado ali, um estofo azul. Então eles tinham várias marcas externas. Mas assim, que eu me recorde uma marca específica para o corpo da mulher, eu não me recordo. Só que eu não vejo isso como um demérito também. Porque venhamos e convenhamos, ninguém
sem ser por mandamento ou por tradição, como algumas regiões na África, vai se circuncidar. Né? Na verdade, a circuncisão feminina, que existe sim na África, existe uma luta das Nações Unidas contra isso. Então, assim, circuncisão não pensa exatamente como um privilégio, mas na verdade a parte dos cabelos também, né? E tem um outro propósito. A parte dos cabelos também, né? Não tinha. As mulheres elas não deviam andar sem véu, né? Mas aqui também fala, por exemplo, dos meus sábados. Não está falando aqui numa sequência de sábado, semanal, mas existem outros sábados também. Esses outros sábados eram os feriados nacionais, as festas. Mas aqui está falando desses sábados também, ou não? Porque aqui diz assim, no 12, Ezequiel 22, também lhes dei os meus sábados. Como diz lá em Malaquias, né? Fazer todos os dízimos, que eram 3 dízimos, né? Então, assim, não está falando do dízimo daquele 10%, não. Dízimo de 10%, mais o dízimo daqueles 3 né? Eu também falo dos meus sábados, que engloba sábados de festa, sábados daquelas festas todas. As festas, se eu não me engano, no verso 11... A gente está falando de um selo, de uma marca. Sim. Então, é uma coisa só. Então, por isso que eu falei, assim, existiam milhares de marcas que foram dadas para o povo judeu. Seja na alimentação, na roupa, no costume, nas festas. Existia um monte para exatamente fazer essa diferença. Agora, por que nós cremos que as outras passaram e o sábado do 7º dia não? Porque o sábado do 7º dia ele foi estabelecido na criação. E é interessante o Antigo Testamento, muitas vezes Deus menciona os meus sábados, mas ele menciona também os vossos sábados. Aí existe uma diferença do sábado do 7º dia para os sábados feriados. Não estou com a minha Bíblia aqui. Deixa eu pegar uma Bíblia aqui. Nesse mesmo contexto, ele fala das festas. Ezequiel o quê? 25:64. Na verdade, ele tem aqui, é uma reclamação. Ó, se a gente pegar a partir do 8, mais ou menos, mas se a gente for ler assim, for ler o capítulo, mas a partir do 8 ele vai dizer: rebelaram-se contra mim, não me quiseram ouvir, ninguém lançava de si as abominações que agradavam aos seus olhos, nem abandonavam os ídolos do Egito. Então, eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e o levei para o deserto. Verso 11. Aí vai mencionar de maneira generalizada todas as leis de Israel. Deles estatutos, e lhes fiz conhecer juízos, os quais cumprindo o homem viverá por eles. Que são todas as regras, são, enfim, mais de 600 e poucas que eles deveriam cumprir. Aí fala depois, também lhe dei os meus sábados, para ver que se eles ensinaram de mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que me santifica. Aí o verso 13 vai falar, profanaram os meus sábados. Aí depois o verso 16 fala, mas eles rejeitaram os juízos. Aí, depois no verso 19 e 20 ele fala de novo, mas eu lhes dei estatutos e santificai os meus sábados. Então a gente vê que ele fazia uma diferença entre estatutos, juízos e os sábados. Mas, se eu não me engano, Oséias, um pouco para frente, Deus fala, eu estou farto dos seus sábados e dos seus estrépitos dos seus cânticos. Porque a gente tem uma dificuldade com a língua hebraica, porque no português tem 100.000 verbetes, mais do que isso. E o nosso vocabulário, ele vai aumentando a cada ano. Verbete pode ser palavra dessas? Criações. Aglutinações. Aglutinações do nosso vocabulário. A língua hebraica, ela tem menos de 4.000. Então, uma palavra, ela vai significar várias coisas. Então, quando falamos dos vossos sábados, a palavra sábado significa cessar, de cessar algo no geral, mas do trabalho, então descanso. Os vossos sábados eram realmente, literalmente, os vossos feriados. Claro que, para o judeu, tudo era mandamento do Senhor. Orar virado para Jerusalém, usar só cetim ou só seda, seja lá o que for, não misturar carne e leite, seja estrogonofe nem pensar. Tudo para ele era mandamento. Mas existia essa divisão dos meus sábados, o sábado contínuo do 7º dia, e os vossos sábados, que eram pelo menos as 7 festas de Israel. E tinha algumas que o povo todo era obrigado a ir, e outros não. Sim. Né? Alguns sábados desses, que são sábados festivos,
Todo o povo tinha que ir, pelo menos o homem, né? Ele tinha que ir. Agora, alguns outros eram opcionais. A Né? Páscoa, o Yom Kippur. Então, alguns eram realmente obrigados a participar. Mas vamos lá? Vamos avançar mais um pouquinho? Aí vem falando sobre a besta e a falsa adoração. Se a gente voltar lá para Apocalipse 13, 17, a gente vai rapidinho ler alguns versos aqui. Apocalipse 13, 17, 14, 9 e 10 e o verso 16. Perdão, e o capítulo 16, verso 2. Vamos lá, 13, 17, 14, 9 e 10 e 16, verso 2. Quem pode ler o primeiro? Apocalipse 13, 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ok, vamos tentar entender isso daqui a pouquinho. 14, 9 e 10. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparando-se sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ok. O capítulo 16, verso 2. 16, 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ok, então nós vamos voltar aqui. Quando nós iniciamos, nós falamos que haveria um grupo que estaria cantando o cântico do Cordeiro. E agora nós acabamos de ler que vai existir um outro grupo que vai receber a taça da ira de Deus, e ainda fala que é sem mistura, né? O que vai diferenciar um grupo de outro? E aí nós voltamos a dizer, não existe um terceiro grupo, tá, gente? Não tem aquele que é assim, eu resolvo não escolher nada. Quando você resolve não escolher nada, você já fez a sua escolha, tá? Mas existirão dois grupos, dos salvos e dos perdidos, daqueles que serão protegidos por Deus, né? Quando ele fala que esses vão estar no cântico do Cordeiro, eles não vão receber a ira de Deus ou as pragas, as últimas pragas. O que vai determinar ou o que vai fazer a separação entre um grupo e outro? Nós vimos aí que a marca da besta, ela será dada e ela vai chegar a um determinado ponto onde não vai se poder comprar nem vender, né? E a gente começa a pensar assim, caramba, como é que é isso? E no decorrer da história, a gente começa a ouvir muitas especulações, né? A lição comenta aqui que algumas pessoas falam que a marca da besta é um código de barra, a marca da besta é um chip, algo que o pessoal colocou e que só poderia... A gente recebe uma série de notícias, né? E a gente fica pensando assim, caramba, a tecnologia está aí, o cara consegue me rastrear em qualquer lugar. E que marca da besta é essa? E a gente começa a ficar assustado com qualquer coisa. Eu lembro que quando começou o código de barras, o pessoal que é um pouquinho mais antigo como eu, lembra que naquela época o pessoal falou, olha, cuidado com isso. Todo produto que tem um código de barra é porque é a marca da besta, né? Hoje não existe nenhum produto sem código de barra. Os livros da igreja é capaz, se a gente procurar ali, é capaz de ter. Por quê? Isso é uma identificação, né? Mas não é sobre esse tipo de marca que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a marca da besta ela seria colocada onde? Na fronte. Ou na mão. Hoje eu consegui entender, depois de estudar essa lição, eu consegui entender essa grande diferença, né? E outra coisa, a estratégia que Satanás vem montando para isso acontecer vai ser uma forma muito sutil, né? Se você tivesse um código ou alguém pegasse e injetasse alguma coisa em você, isso seria muito, muito fácil de entender. A gente lendo uma série de coisas, a gente vê que a última batalha, que eles chamam de Armagedon, vai ser o quê? Aonde é esse Armagedon? Controle da mente, né?
a briga hoje entre o bem e o mal, ela está destinada a fazer o seguinte: o que são os seus pensamentos? Para onde convergem os seus pensamentos? Ou seja, aquilo que Paulo fala sobre um culto racional, ou seja, eu preciso usar a minha mente, eu preciso saber para onde a minha mente está sendo direcionada. E a briga do Armagedon é aqui, ó. É você no dia a dia, sabendo que as coisas que você... o Paulo falava, né? Aquilo que eu quero, eu não consigo fazer, né? Mas eu sei que eu não devo fazer, mas eu quero acertar, né? E nós erramos, né? E nós buscamos a verdade e nós continuamos nessa luta, porque a luta é interna, é comigo mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo, né? Eu tenho que dominar as minhas paixões, eu tenho que submeter, pisar as minhas paixões, para que a minha vontade não seja feita, mas a vontade de Deus que está acima de mim, né? Então a grande briga está aqui. Quando a gente fala em marca da besta, nós vamos ver que ele tenta de todas as formas combater a verdadeira adoração. Isso já começou no céu. E quando a gente quem está assistindo aqui nas segundas-feiras, a gente falando sobre Daniel, né? E Daniel, ele falava que existiria um poder que receberia o poder do dragão, né? Para que ele mudasse os tempos e as leis. Se o selo de Deus, se o selo de Deus é o sábado, um dos selos de Deus é o sábado, qual é a coisa que ele tem que combater para que isso seja esquecido? É justamente o sábado. Então vai haver uma falsa adoração de um falso sábado, né? As coisas vêm convergindo, e eu estou passando os olhos em algumas profecias, né? Porque lá na frente a gente vai falar aqui às segundas-feiras sobre as 7 igrejas, né, do Apocalipse. E eu li muito rápido assim, mas o combate ao sábado não foi de uma hora para outra. O combate ao sábado ele se estendeu durante muito tempo, onde os poderes espirituais, né, não os poderes do Estado, mas a Roma papal, às vezes com o apoio do Estado, eles começavam a proibir tudo que se relacionasse ao verdadeiro sábado, para que as pessoas esquecessem o verdadeiro sábado, né? E inclusive eles falavam assim: é expressamente proibido trabalhar no domingo, no sábado não. É justamente o que a Bíblia pede ao contrário, né? O domingo era o primeiro dia da semana, as pessoas estavam acostumadas a trabalhar no primeiro dia da semana. 6 dias trabalharás. Mas Roma papal, ele começa a intervir nisso, onde ele diz que é proibido trabalhar no domingo, mas você pode e deve trabalhar no sábado. Bom, uma colocação. Satanás, né, Lúcifer, né, saiu do céu por uma questão de adoração, né? Ele queria ser adorado. Quando você vê o anjo aparecendo a Jesus no deserto, mais uma vez ele invoca a Jesus a adorá-lo, né? Os 10 mandamentos, do 1º ao 4º, está correlacionado a Deus, né? Os demais ao seu trato com o ser humano, né? Então, a grande questão aqui é realmente a adoração, né? O conflito acontece na nossa mente, né? Aquilo que você observa, aquilo que você mais contempla, vai direcionar para a sua decisão, né? Então, a palavra de Deus, ela tem que ser estudada, né? Porque no final do tempo, né, já estamos vivendo, passando por grandes tribulações, dificuldades. Eu creio que cada um de nós aqui temos que muito agradecer a Deus, porque a violência chega de forma indireta algumas vezes, né? Mas temos pessoas sofrendo a violência de forma assim, bem direta, né? Acontecendo coisas ruins, e Deus nos protege, o povo ali, ó, guardar você. O inimigo vai até onde Deus permite que vá, né? Isso é uma forma de compreender isso. O fato de estarmos aqui hoje significa que nós já estamos, de uma certa forma, decidindo, né, o caminho a seguir, né, e um caminho certo, né? E tem que ter uma sensibilidade tremenda a passar isso para as pessoas, né? Agora, eu pergunto por que essa questão tão específica contra o 4º mandamento, contra o selo de Deus? E Tiago diz que aquele que pensaria um só
se torna culpado de todos. E a maioria concorda em guardar os outros 9, né? Honrar pai e mãe, não matar, não roubar. Então, para qualquer pessoa que procure fazer o bem, os outros mandamentos são obedecidos de forma meio que natural. Esse não, porque ele aponta diretamente para o Deus Criador. Então, nesse, tenta jogar por terra para lançar a desobediência. Esse é um pequeno detalhe que às vezes a gente passa de percebido. A lição comenta isso, estou vendo que o tempo está correndo ali, mas a lição fala que o ataque de Satanás ao quarto mandamento é porque é o único que dá as características de Deus como Deus criador, como Deus mantenedor e como Deus redentor. É aquele que dá a característica. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o. Aqui, ó. Vou pular aqui um pouquinho, tá, gente? O sábado aparece no centro dos 10 mandamentos. Ele foi dado pelo Criador como sinal ou elo de sua autoridade. Esse mandamento o identifica pelo nome, o Senhor Deus. Identifica o domínio sobre o qual ele tem a jurisdição. Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Também identifica o fundamento de sua autoridade, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e no 7º dia descansou. Ou seja, esse é um mandamento que nos remete ao Criador. Né? E se Satanás ele está querendo que você tenha uma falsa adoração ou adore qualquer coisa menos ao verdadeiro Deus, é o único mandamento que nos lembra quem é o nosso Criador. Né? É aquele que nos fala que ele é o dono da terra, foi ele que criou isso tudo. Então, se ele consegue tirar isso da sua cabeça, ele consegue fazer com que você imagine que você não precisa nem mais de um Salvador. Jesus, quando morreu na terra, né, aqui ele respeitou, guardou o sábado. Então, o sábado foi santificado na criação e santificado ali na redenção. Naquele momento em que Jesus estava descansando no 7º dia, o sábado foi mais uma vez retificado e abençoado. E Satanás ele busca destruir, tirar isso da sua cabeça, porque aí vem por terra tudo aquilo que a gente aprendeu. Aí começam as falsas doutrinas, começa o criacionismo, começa aquela questão que você tem a sua salvação bastando você ser uma pessoa boa, fazendo boas obras, e começa então uma série de doutrinas que você pode achar que parecem ser muito boas, né? Tem um raciocínio muito lógico, mas na verdade elas estão te afastando cada vez mais de Deus. Ô Glaucio, então você quer dizer que o selo da besta é o domingo? Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Interessante sua pergunta, porque eu quando eu li isso, olha só, não sou eu que estou dizendo, é aqui, olha só. Em outras palavras, não, desculpa, é que eu estou querendo exatamente ver aonde está o... Aqui, ó. Isso significa... Falei para ele que o selo da besta é o domingo. Presta atenção, olha só. Isso significa que os cristãos que adoram a Deus no domingo têm a marca da besta hoje? Não. De acordo com Apocalipse 13:15, os que se recusarem a se unir a esta falsa adoração, a besta serão mortos. Lembra lá, quando Apocalipse fala que aqueles que não receberem a marca não poderão comprar, nem vender, fugiu a palavra. Eles serão perseguidos e mortos, ok? Nós estamos vendo alguém sendo perseguido e morto hoje por guardar o domingo? Então ainda não receberam a marca da besta, tá? No fim, isso se tornará uma questão de vida ou morte. Evidentemente, contudo, os eventos ainda não chegaram a esse ponto, e a marca da besta não será dada até que este final ocorra. Portanto, ninguém ainda recebeu a marca da besta. Quando Deus fala assim, sai dela, povo meu, é porque dentro de Babilônia, que é a confusão, né? A confusão que se criou de religiões e de falsas doutrinas, tem muitas pessoas lá que são sinceras. E haverá um último chamado, um derramamento do Espírito Santo,
onde as pessoas serão convidadas, algumas vão falar assim, bom, então isso aqui está realmente errado, eu preciso sair daqui. E essas pessoas sairão e virão buscar, não uma denominação, mas elas virão buscar aquilo que é certo, aquilo que é a verdadeira adoração, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não, a gente, no começo, se assusta muito com essa questão do domingo, né? Porque parece algo assim, tão culturalmente aceito, né? Mas a questão do domingo é semelhante à questão da árvore do bem e do mal. O problema não está necessariamente na árvore, na maçã, no fruto que seja. A questão é obediência. Em algum momento, e que nesse momento está próximo, as verdades bíblicas, os 10 mandamentos vão estar claros para toda a população, de maneira que cada um, pela sua própria consciência, vai poder tomar a decisão de obedecer a Deus ou não. É no não obedecer a Deus que se recebe a marca da besta. Podia ser a terça-feira ou a quarta-feira, ou... O problema é não, mas aí a gente começa a entrar na questão de salvação por obra, de quantidade de mandamento que a gente está obedecendo. Na verdade, o que existe em diferente, eu falo assim, do pecador que vai ficar, do pecador que vai subir, é a decisão de permanecer. Assim, qual que é a questão do sábado? O sábado tem que ser uma guarda semanal. É claro que vai ter muitos sábados que eu, por uma série de coisas, não vou conseguir guardar. Exemplo, eu tenho que estar com a minha adoração voltada a Ele, eu estou cheio de conta para pagar, não tive aquela fé de esquecer de trabalhar, eu saí da concentração. Só que no meu dia a dia, semanalmente, eu busco fazer isso. O problema não é a queda, a fragilidade humana. O problema é a decisão de não fazer. Então, assim, existe diferença num tratamento assim de um pai ou uma mãe que pede para o filho varrer a casa, ele varre mal varrido, daquele que não, mas não vou fazer, não quero, você não me manda. Estão compreendendo? Assim, pecar de propósito é uma coisa terrível, que no Antigo Testamento é chamado de pecado da mão erguida, que é rebelião, é o que Satanás fez. Existe a diferença, nós vemos no Novo Testamento um pai, por exemplo, que seu filho estava endemoniado, tinha pouca fé, e ele falou, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu tenho fé, mas eu não estou conseguindo, entendeu? Assim, existe... Assim, se você quiser enviar uma carta para alguém, você tem um selo específico. Se você colocar um selo diferente, a carta não chega no seu selo. Então, o selo de Deus na carta para o céu, né, não quer dizer que se você guardar, você vai para o céu porque você guardar, não é? Isso é para as obras, mas é uma identificação. Todos os mandamentos são importantes, 10 menos 1 na fonte de Deus é igual a 0, mas pelo que eu entendo, existe uma marca. Né? Essa marca é ou não é. Na verdade, a questão toda não é guardar ou não guardar a lei, porque Paulo fala que a lei é enferma, ou seja, ela não serve para a salvação. Okay? Nós não guardamos a lei para sermos salvos, nós guardamos porque nós já fomos salvos. E aí quando fala, se você tropeçar em um, você tropeça em todos. Existe uma coisa proposital. Na verdade, o que nós estamos falando aqui? Adoração. Quando Deus falou lá, me ofereçam um cordeiro para que os seus pecados sejam perdoados, e Caim ofereceu do fruto da terra, ele estava justamente tomando uma atitude humana, de pensar assim, meu irmão cuida de ovelhas, ele tem ovelhas, ele vai pegar a melhor ovelha dele e vai oferecer em sacrifício. Eu não sou um pastor de ovelhas, eu sou um agricultor, eu vou pegar as melhores frutas, eu não acredito que ele ofereceu nenhuma fruta podre, eu vou pegar minhas melhores frutas e vou oferecer a Deus. Foi isso que Deus pediu? Então é questão de obediência. Dá o que eu quero, dá o que Deus pede. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Né? Se ele falasse que era domingo, seria domingo. Se ele falasse que era segunda, seria segunda. Mas ele separou um dia e santificou esse dia e falou assim, este dia não te pertence. Assim como o dízimo não nos pertence. Nós devolvemos o dízimo. Então, não é uma questão de eu faço para ser salvo. Consigo entender? Não é porque assim, que aquelas pessoas que guardam o domingo, a gente precisa entender o seguinte, elas guardam o domingo por quê? Porque elas aprenderam assim e não conhecem a verdade,
ou porque elas conhecem a verdade e não aceitam mudar. Aí olha só o que diz aquela lição. Sobre a questão da marca na testa e na mão, tá? O selo é recebido apenas na testa, indicando a escolha mental definitiva de adorar a Deus da maneira que Ele ordenou, tá? A marca, porém, isso o selo, a marca, porém, que é a marca da besta, por outro lado, é recebida na testa ou na mão. Isso aqui eu fiquei pensando, por quê? E agora veio a explicação que hoje eu aprendi com isso aqui. Isso significa que as pessoas podem adorar a besta por uma das duas razões. Uma, ao receber a marca na testa, concordam que ela em sua mente e pensam que realmente estão adorando a Deus. Não, está certo. Eu decido adorar a Deus num outro dia. Ao receberem a marca na mão, está mostrando que eles não concordam com ela, mas continuam nesse caminho porque temem as sérias consequências de não se adequarem à marca da besta. Temem não poder comprar, nem vender e por fim serem mortos. Conseguiu entender a diferença? Conseguiram ver como é que a coisa é mais séria do que a gente pensa? É aquilo que Deus disse. Assim diz o Senhor. Eu não posso julgar se fulano por A, B ou C não está cumprindo algum protocolo que eu acho importante. Eu, particularmente, espero pela graça de Jesus chegar ao céu e quando chegar lá eu vou procurar Francisco de Assis, que morreu adorando imagem, guardando domingo, vou procurar Lutero, que morreu tomando cerveja, comendo carne de porco. Porque, segundo aquilo que eles entendiam, da parte da Bíblia que chegou a eles, eles cumpriram. Agora, a mim, que tenho os 66 livros na mão, me cabe procurar segui-lo de perto. Se eu vou estar, se você vai estar mais perto, outro vai estar mais perto, eu vou estar mais longe, mas eu estou seguindo, aí que eu entro a graça. No que eu vejo da Bíblia, a graça basta porque ela completa aquilo que você não conseguiu atingir. Então, assim, O salvo-conduto. Talvez eu tenha um pouco de dificuldade de entender alguns termos, assim, mas o que eu sei é, nós somos salvos pela graça. Então, o salvo-conduto. Eu faço Mas- e me esforço. Sim, mas qualquer um que eu desobedecer de maneira proposital, como Caim, como Acã e como É uma Eva, rebeldia. aí são expulsos. Entendi. Eu Da religião é assim, diferente. Eu acho que a gente tem dois caminhos, né? Eu acho que tem quando a gente conhece e começa a acreditar e a seguir. E quando você simplesmente sente, eu vejo pelo meu caso, que eu primeiro comecei a acreditar em tudo antes de ter o conhecimento total, né? Então eu acho que você começa a sentir, você vê, é isso que eu quero, e aí você começa a estudar. O momento que você começa a estudar, você tem que ler, aí você vai seguir o que está ali escrito. Não tem como apagar. Existem os mandamentos, existem as doutrinas, existem todas as coisas que estão ali. Então você começa a ter mais conhecimento e você começa a fazer parte daquilo. Você não pode ignorar o que está escrito. Né? Assim, no meu ponto de ver, né? Eu acho que eu conto aproximadamente 19 segmentos que guardam o sábado. Não, eu pesquisei, filho. Entendeu? Eu pesquisei, tem um site. Eu já contei 19. Não, filho, tem mais de 200. Então, aí a gente tem Tem uma a listinha, vou questão, mandar pra você. André, que os parâmetros de Deus são diferentes dos parâmetros do homem, né? Conforme você falou, esse seu pensamento é o mesmo pensamento da minha irmã. Lá em casa é um encontro ecumênico, cada um de uma religião. Eu vejo para você, eu posso te falar isso, que há uma diferença naquele que guarda o sábado, há um bálsamo no sábado, coisa que não há no domingo. Eu tento explicar isso para a minha irmã, é algo que não tem como explicar, entendeu? E para o judeu isso é algo muito, já trabalhei com o judeu, é algo muito forte. Já trabalhei com o judeu que trabalhava no sábado, entendeu? O argumento dele é que no norte de Israel uma parte guarda, no sul não, né? Dono de uma incorporadora de imóveis. Mas o que eu posso falar é que é justamente isso, os parâmetros de Deus são diferentes dos nossos parâmetros. Tudo aquilo que a gente estuda, se não coloca em prática, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. E a gente tem que ter sensibilidade para passar isso. Você vai falar, vou falar para minha irmã que ela está aguardando aqui
o dia errado, né? Tem que ter a sensibilidade de mostrar para ela. E a grande questão é isso, que o parâmetro que Deus vai utilizar para no dia do juízo, olha aqui, você passou, A você lei, não, ela é não diferente, salva. né? Pois é. A lei ela não salva, mas porém ela vai ser usada para condenar. Condenar. E também tem o seguinte, você pode entender, aceitar a Deus, mas você tem que fazer o teu sacrifício. A mudança é difícil. Sim. Toda mudança é difícil. Então nós, às vezes, tentamos sair pela tangente para não mudar. Eu acho que a mudança é fundamental também. Não adianta só aceitar. Você tem que Essa mudar mudança é para externar, tá? Para mostrar aos outros. Quando você se batizou, você e a Cátia se batizaram na semana passada, foi uma cerimônia para nós que estávamos aqui olhando. Primeiro para vocês. Vocês estão falando assim, de hoje em diante eu pertenço ao Senhor. Eu não sei tudo. Você sabe tudo? Não, Você não sabe sei tudo. nada. Eu não sei tudo, o pastor não sabe tudo. Mas nós vamos continuar nesse caminho. É aquilo que o pastor falou. Eu quero continuar nesse caminho. Uma outra, por que se batiza? Porque eu preciso dar o meu testemunho, além de mim mesmo, eu preciso dar o meu testemunho para outras pessoas que me cercam. E foi o testemunho para nós aqui. Um outro testemunho são para o mundo invisível que nós sabemos que nós estamos cercados, tá? Um é o mundo invisível de Deus. Você está falando para Deus e para todos os seres celestiais a quem você pertence. Eu, a partir de hoje, eu pertenço a Deus. E outra coisa, até para os mundos invisíveis do inimigo. Fala assim, eu estou tomando uma decisão. E eu estou tomando a decisão ao lado de Deus. Então, para isso é o batismo, tá? Ele não te transformou num santo. Ele não te transformou em um profundo conhecedor da Bíblia. Não, ele simplesmente, selou você, e a lição dessa semana fala sobre esse selamento do Espírito Santo, que é assim, a partir de agora você está comigo, eu estou contigo, conta comigo. A verdade é essa, conta comigo. Eu sei que você vai cair, né? Mas você não pode ficar prostrado. O cair do homem levantar de Deus. Então você caiu, que é pior do que Davi, que a gente viu aqui que tramou a morte, foi adúltero e etc. E ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, né? Mas foi pelos pecados que ele cometeu? Não, foi justamente pela vontade dele de levantar, sacudir a poeira e continuar. Então, André, mais do que guardar 9, guardar 1, guardar 8, guardar 7, está uma questão de adoração, né? Eu preciso adorar a Deus, e Deus ele não aceita meia adoração. Ele não aceita você dar meio coração a Ele. Ele não aceita você seguir em parte. Quando Jesus fala para aquele mesmo jovem, fala assim, vai, vende tudo que tem e segue, coisa dura. Ele era rico demais. Mas por que Jesus falou para isso? Porque as riquezas dele estavam à frente de Deus, né? Algumas coisas que a gente às vezes acha muito cruel e muito difícil, a Bíblia tem alguns textos que ela fala assim, que você vai precisar aborrecer, né, pai e mãe. Você vai precisar aborrecer a sua família. Porque se a sua família tomar uma decisão que não seja ao lado de Deus, você vai ficar contra a sua família. Mas você vai ter que fazer uma escolha. Há momentos que você vai ter que escolher. É o sim ou é o não. Não tem meio termo, né? E esses estudos aqui, eu só queria terminar falando o seguinte. Existem algumas coisas que nós chamamos de verdade presente, tá, André? O pastor falou aqui que Martinho Lutero morreu tomando cerveja e comendo carne de porco. Se eu não me engano, um dos primeiros pastores adventistas recebeu como pagamento um pernil. Metade ainda do pernil, não foi nem o pernil inteiro. Mas o que acontece? Existem verdades que a gente chama de verdade presente. Qual é a verdade presente? A palavra de Deus diz que a luz da verdade, ela começa igual o dia. De manhã é fraquinho, você fica no sol, fica igual o pintinho lá no sol, gostosinho aquele solzinho, né? Mas essa luz vai se tornando mais clara, mais forte, até chegar ao quê? Ao meio-dia, que é o dia perfeito, né? É a luz total. A gente às vezes está andando na penumbra. A verdade presente para a nossa época é o que está aqui, ó. Apocalipse 14, verso 6 em diante.
Me permitam ler só para a gente encerrar. André, eu gostaria que você prestasse atenção. Eu sei que você Eu estou ouvindo, pode ficar tranquilo. eu sei que você está ouvindo, tá? Mas eu estou te chamando a atenção justamente para você Pode falar passar com o com o dia. ouvidinho, escuta tudo. Olha só, são o que nós chamamos de 3 mensagens angélicas. São as mensagens para os nossos últimos dias. Nós estamos estudando aqui, ó, mensagens para os últimos dias. E essas daqui são as mensagens para os últimos dias. Vi outro anjo voando pelo céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. Jesus já falou isso aqui lá em Mateus, né? Toda nação, tribo, língua e povo. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e fonte das águas. Aonde a gente encontra outra dessa mesma referência? Lá nos 10 mandamentos. Quando ele próprio diz que foi ele que criou. Ok? Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia e todas as nações, que deu a beber do vinho da sua ira e da prostituição. Babilônia, a confusão, ela vai acabar um dia, né? E os anjos, o Espírito Santo, o derramamento da chuva serônia vai fazer com que as pessoas saiam de Babilônia, saiam dela por meu. Eu tenho um rebanho que ainda não é do meu aprisco, ainda não está no meu aprisco, mas ele vai vir. Ele vai um dia ouvir a minha voz e ele vai vir, tá? Terceira mensagem angélica: se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também tal beberá do vinho da ira de Deus, separado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado, tal, etc. O fogo e enxofre. Então, gente, é uma coisa muito séria, né? Querendo ou não, nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para um dia. A sua decisão terá que ser tomada para um lado ou para o outro. Não estou aqui falando que a sua decisão tem que ser hoje. Mas a Bíblia diz que se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, Deus está chamando. Deus está chamando todo dia, né? E Ele espera que um dia você abra. Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir, eu vou entrar. Se eu entrar, nós vamos cear, nós vamos comemorar, nós vamos viver juntos. Esse é o grande convite de Deus. Vamos orar? Pastor, orar com a gente? Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo ambiente que nós estamos aqui, onde podemos expressar nossas opiniões e nos rendemos à Tua palavra. E te agradecemos porque, embora a nossa perspectiva seja de poucos anos, o Senhor nos promete uma vida eterna. Embora o Senhor nos advirta, nos explique que haverão tribulações no mundo, o Senhor nos dá o bom ânimo através de Jesus que venceu o mundo. Por isso, Pai, fortaleça a nossa fé em Ti, que o nosso relacionamento com o Senhor seja cada vez mais íntimo, a fim de recebermos do Teu Santo Espírito, Te adorarmos em Espírito e em verdade, Te obedecemos de todo o coração, com essa fé transformadora, com essa fé que se mostra nas obras, como diz Tiago, a fim de que possamos viver com o Senhor aqui e também no Teu lar por toda a eternidade. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Só vamos pro nosso latinho rapidinho, né? Cantar, número 64. Fazendeiro, o que é um fazendeiro? E é Meu coração
Deus.